E o Senhor vai nos renovar nessa noite. A unção do Senhor está descendo sobre cada um nessa noite. O Senhor desce sobre nós com a autoridade dEle. A unção que renova, a unção que fortalece e renova a nossa identidade. Amém? Você crê nessa palavra? Vamos lá. Mateus capítulo 7, versículo 16. Porque seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nós temos a responsabilidade de todos os dias negar a nós mesmos. Todos os dias, a partir do momento que nós aceitamos Jesus, a partir do momento que nós olhamos para Jesus, autor e consumador da nossa fé, nós temos a responsabilidade de negar a nossa vontade e viver de acordo com a palavra dEle. E o Senhor, dia após dia, através do seu Espírito Santo, Ele vai nos ensinando, vai nos podando, vai nos alimentando, vai colocando em nós a sua palavra. E através de nós produzimos vida. Produzimos segundo o caráter de Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus 16, 24. E ali a palavra do Senhor vai falar em Mateus 16, 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quando a gente vai falar sobre a respeito da unção, a unção ela é a capacitação do Senhor. Quando a gente vai falar de unção no Antigo Testamento, nós falávamos sobre a questão de separação. Os reis, sacerdotes, profetas eram ungidos com óleo. E através dessa unção eles começavam a se separar, ser consagrados. A unção representa a presença de Deus, capacitando para uma missão. E cada um de nós fomos ungidos pela presença do Senhor através do Espírito Santo. E eu falo para vocês, qual foi a missão que o Senhor colocou na vida de cada um de vocês? Qual foi o propósito que o Senhor derramou sobre vocês? Qual é a chamada? Muitas das vezes, quando nós somos chamados, quando o Senhor derrama sobre nós um ordenamento, vai atrair a renúncia, vai atribuir noites de busca, porque não é fácil, irmão. Negar a Jesus não é fácil. Falar em nome de Jesus não é fácil. Os dias são maus. O inimigo anda ali ao nosso derredor, buscando uma brecha para nos afastar da presença do Senhor. E o Senhor fala para nós que nessa noite é noite de nos levantarmos como igreja e nos posicionarmos através da unção que Ele já derramou sobre nós. A unção já está liberada. O Senhor já morreu na cruz por nós. Nós temos o Espírito Santo que nos sela como filhos de Deus. Nós temos a palavra do Senhor. E muitas das vezes nós fechamos os nossos olhos, abafamos os nossos ouvidos, porque é difícil matar a carne. É difícil negar a si mesmo. Às vezes nós falamos: Senhor, eu te sirvo até aqui. Passar daqui eu não consigo. E é nessa hora que o Espírito Santo ele entra. É quando você fecha a porta, você dobra o seu joelho e você fala: Senhor, se não for a tua presença, eu não consigo. Se não for a tua presença, eu não consigo negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e seguir ao Senhor. Mas é nessa hora que o Senhor fala conosco. Quando o Senhor, indo lá para o Antigo Testamento, né, vamos abrir em 1 Samuel. Quando o Senhor ele foi ungir a Davi. Davi estava lá no secreto dele.
sendo pastor de ovelhas. E quando Samuel ele foi ungir, na hora que ele foi ungir, o Senhor parou ele e falou para ele: não atenteis à beleza e à formosura, porque o Senhor olha o coração. E como está o seu coração, irmão? Diante daquilo que o Senhor tem te colocado, tem te posicionado, o Senhor tem te chamado. Vamos lá, 1 Samuel 16, versículo 7. Vamos lá do versículo 2. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás quem eu te disser. Até Samuel, irmãos, na hora de fazer aquilo que o Senhor mandou, ele se colocou na posição de obedecer a Deus. Até Samuel, na hora de fazer aquilo que o Senhor mandou, ele se colocou ali, com temor no coração, irmãos. Porque aquilo que ele ia fazer significava que ele ia levantar um novo rei. Às vezes o Senhor coloca as coisas no nosso coração e a gente fica: Senhor, é o Senhor mesmo? É o Senhor que está mandando eu fazer? Se é o Senhor que está falando, obedece. Se é o Senhor que está mandando, se coloca no lugar de renúncia, porque você é vaso. E vaso é moldado pelo oleiro. Não é do meu jeito. Não é ano que vem eu faço, Senhor. Se Deus está mandando você cantar, cante. Se o Senhor está mandando você pregar, pregue. Se o Senhor está mandando você se posicionar, se posicione. Não pague o preço por não obedecer. Não pague o preço, irmãos. Vamos continuar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é tua vinda? E disse ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos e convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem pela altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o seu coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. E disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. É o Espírito do Senhor. Jesus morreu na cruz por nós, e através da graça nós temos o Espírito Santo dia após dia.
nos selando, nos moldando, nos capacitando. Quem nos capacita é o Espírito Santo de Deus. Quem nos diz o caminho a seguir, quem nos nivela, quem é o nosso árbitro, é o Espírito Santo de Deus. Você tem falado com o Espírito Santo? Porque nós somos ungidos. Nós somos escolhidos, mas muitas das vezes, na nossa caminhada, nós nos afastamos. Por quê? Por causa da rotina, por causa dos afazeres. Mas hoje o Senhor fala para mim e para você: lembra, eu te chamei, eu te escolhi, eu te redimi. Não é tempo de olhar para trás, é tempo de prosseguir, de fé em fé, de glória em glória, e ser cheio do Espírito Santo de Deus. Seja cheio do Espírito Santo de Deus, irmãos. Senhor, nos enche da Tua presença, Senhor. Que não venhamos saber andar sozinhos. Que não venhamos, ó Pai, nos acostumar a viver sem a Tua presença. Porque a Tua presença nos alimenta, nos renova, nos transforma, nos alinha, nos dá raiz, Senhor. Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Não foi porque ele era rei, não, irmãos. Foi porque ele tinha um coração ali, íntegro, voltado para o Senhor. Ele era rendido ao Senhor. O reinado veio depois. Mas ele no secreto, ele voltou ali a ser pastor. Ele foi ungido, foi separado, mas ele voltou ali, ao primeiro amor. Ele voltou ali às primeiras obras, até o momento que ele foi levantado, irmãos. E muitas das vezes a gente se esquece, a gente coloca ali, eu falo porque eu sou diaconisa, eu estou me referindo aqui a mim, eu coloco o meu diaconato na frente de Jesus, eu coloco o meu louvor, eu coloco as minhas atribuições na frente de Jesus, mas que nessa noite a gente venha voltar ao primeiro amor. Se eu canto, é por causa dele. Se eu prego, é por causa dele. Foi ele que me amou primeiro. A cruz vem primeiro, a renúncia vem primeiro. Ele morreu, ele desceu, ele se fez homem primeiro, para depois eu ter a graça, irmãos. Ele veio primeiro. Se ele não tivesse vindo, irmãos, estaríamos no império das trevas. Estaríamos entregues às nossas concupiscências, estaríamos em pecado, mas o Cordeiro Santo de Deus, ele veio, ele morreu, e hoje nós temos o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Se você é ovelha, levanta suas mãos agora e comece a agradecer e falar: Senhor, eu estou aqui, eu sou tua noiva, eu estou te aguardando, eu sou ovelha, Senhor. Oh, aleluia! E como tem andado o seu coração? Seja sincero para você nessa noite. Não é mais tempo de tomar leitinho, irmãos. Não é mais tempo de ficar recebendo. Isso aqui eu quero receber. Isso aqui eu não quero. É que nem Ezequiel 47. Não é mais tempo, irmãos, de ter água pelos artelhos. Vamos abrir Ezequiel 47. Vai dizer a palavra do Senhor lá. Aleluia, santo é o teu nome, Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Não temos outro bem além de ti, Jesus. Não temos outro bem além da tua presença, Senhor. Um dia na tua casa vale mais do que 1000 em outro lugar, Jesus. Vai dizer Ezequiel 47. Então aquele homem me conduziu de volta à entrada do templo e vi a água saindo debaixo da soleira do templo e fluindo em direção ao oriente, a leste, porquanto a casa estava voltada para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Em seguida, ele me levou para fora, pelo portão norte, e conduziu-me pelo lado de fora, até o portão externo que dá para o oriente e leste. E a água fluía do lado sul. O homem deslocou-me-se para o lado oriental, com uma corda de medir na mão.
E enquanto se movia, totalizou 1000 côvados longos, isto é, 500 metros, e me fez passar pelas águas que batiam na altura do meu tornozelo. De novo mediu 500 metros e conduziu-me pela água que chegava ao joelho. Mediu então mais 500 e a água que ele levou me batia pela cintura. Ainda mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia subido muito e já era tão profunda que só podia passar a nado. Era um rio que não podia vencer apenas caminhando. E o Senhor, Ele quer nos levar por esse rio, irmão. Ele fala, chega de leitinho. A palavra que eu vou te dar, você não vai gostar, mas ela é vida. Esse rio que o Senhor está falando para nós é outros níveis. O Senhor quer que a gente avance em níveis de fé, em níveis de amadurecimento. Você já tem a unção, você já é capacitado, você já anda pelo novo e vivo caminho. Esquece o velho, esquece o passado. A porta é estreita, mas ela conduz à vida eterna. É tempo da gente lembrar das nossas raízes. Vamos lembrar das nossas raízes. Dói, é estreito, tem espinho, machuca, mas eu vou ver Jesus. O importante é isso, irmão. O mundo está difícil. Peraí, eu vou ver Jesus. Nada dando certo, mas eu vou ver Jesus. Lá no final tem uma moradia para mim. Não vos deixarei órfão. Eu estou indo e farei morada para vocês. Essa é a palavra do Senhor. E quando nós falamos de responsabilidade, Vamos lembrar dessa palavra, responsabilidade. O Senhor me lembra ao temor, a importância de zelar pela presença dEle. Em Mateus 23 vai falar que quando o Senhor disse, que quando a gente vai falar lá, apartai-vos de mim porque eu não conheço. Irmãos, essa palavra é muito séria, irmãos. Quantos cantam, pregam, oram, e o Senhor vai falar no grande dia, apartai-vos de mim porque eu não conheço, eu não tenho intimidade, eu nunca escutei a sua voz, eu nunca escutei a sua oração, o seu clamor. Pelas árvores conhecereis os frutos. Aleluia. Obrigado, Senhor. E quando a gente vai falar de temor, vamos voltar lá para Samuel, irmãos. Samuel, quando era jovem, ele vivia no templo. 1 Samuel 3:10, irmãos. Quando ele vivia lá no templo, Samuel ele convivia com o sacerdote Eli. E a unção que o Senhor gera no nosso coração, a unção que o Senhor derrama sobre nós, ela nos gera responsabilidade. Todo dia Samuel estava ali no templo. E os filhos de Eli ofereciam fogo estranho, sem temor e sem a presença de Deus. E na hora que o Senhor resolveu se revelar, o Senhor se revelou a Samuel, irmãos. Porque o Senhor sabia o coração de Samuel. 1 Samuel 3, e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. E sucedeu que naquele dia, que estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver, e estando também Samuel já deitado,
Antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse-lhe: eis-me aqui. E correu Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, torna-te deitar. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna-te a deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel pela terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que disse Eli a Samuel: vai te deitar. E há de ser que se te chamar dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi se deitar no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como de outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Irmãos, essa parte do texto é muito interessante, porque Samuel ouviu a voz. Samuel foi e se prontificou ali a Eli e voltou a dormir, porque não era ele que estava falando com ele. Aí quando ele deitou de novo, Samuel ouviu mais uma vez uma voz, levantou e se prontificou de novo. Aí ele foi e falou: não te chamei, pode dormir. E ele foi dormir. Pela terceira vez, alguém chamou Samuel. E aí Samuel foi falar com Eli. Eli entendeu que quem tinha chamado ele era o Senhor. E Eli vai dar o direcionamento para ele. Quando você deitar, se você ouvir alguém te chamar, fala que o teu servo ouve. Assim você vai falar. Irmãos, estar debaixo de uma liderança traz crescimento. Já pensou se ele falasse assim: nada não, vai dormir? Samuel não ia reconhecer a voz do Senhor. É interessante porque quando ele vai falar com Samuel e dá uma direção e Samuel se prontifica a obedecer, Samuel tem um crescimento na vida dele, porque ele começa a ouvir a voz do Senhor. Quer ouvir a voz do Senhor? Esteja perto da sua liderança. Quer ouvir a voz do Senhor? Obedece a sua liderança. Quer ouvir a voz do Senhor? Se permaneça pronto para ouvir e obedecer a sua liderança. Porque Samuel, ele foi de imediato, irmãos. Ele até não reconheceu a voz, mas ele foi em quem ele pensou que era que estava falando com ele. E aí, o sacerdote Eli foi e direcionou, irmãos. Então eu creio, irmãos, que a partir do momento que a gente começar a ouvir a liderança, começar a se colocar disponível, nossa vida vai avançar, irmãos. Aleluia. E enquanto Samuel estava ouvindo a voz do Senhor, os filhos de Eli estavam sem temor, oferecendo fogo estranho na casa de Deus. Irmãos, que venhamos ter temor, que venhamos ter responsabilidade em aquilo que o Senhor colocar na nossa mão para fazer, que venhamos fazer da melhor forma, que a gente não venha titubear, que a gente não venha entregar de qualquer jeito, porque o fogo estranho não é o fogo de Deus. O fogo estranho não traz renúncia, não queima o sacrifício. E o caminho do cristão é negar a si mesmo. E o caminho do cristão é andar no Espírito. E o caminho do cristão é produzir frutos. É fácil? Não é. Não é fácil, irmão. Eu queria fechar a Bíblia nessa hora. Se coloque de pé. Não é fácil, irmão.
Mas o Senhor exige de nós nessa noite renúncia, perseverança, transformação de mente, crescimento espiritual, permanecer em Cristo, caminhar em santidade. E isso eu só consigo se eu ouvir a voz do Espírito Santo. Equipe de louvor, vem aqui para cima, por favor. Coloca a mão no seu coração nessa hora. É só você e Deus. É só você e Deus, irmãos. Os dias são maus. Jesus está voltando. E como é que Ele vai te encontrar? Que Ele venha te encontrar com vestes santas. Que Ele venha te encontrar com a lamparina na mão e com azeite na outra mão. Que Ele venha te encontrar, irmãos.